capítulo de número 22, do livro de Deuteronômio, versículo de número 8. Com este texto da palavra de Deus, se os irmãos quiserem se colocar em pé, por gentileza. Depois nós vamos abordar outros textos, mas eu vou tomar como esse texto base aqui, para nós falarmos a respeito de família. Aleluia. Que é o tema do trabalho que os irmãos encontraram, e nós vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra de Deus: quando edificares uma casa nova, farás no telhado um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se algum ou alguém de alguma maneira cair dela. Amém. Quero sentar em nome de Jesus. Minha família, minha fortaleza. A família, irmãos, os irmãos sabem que nos dias que nós estamos vivendo, tempos da pós-modernidade, muitas mudanças aconteceram, mudanças culturais. Nós vivemos um tempo, irmãos, de grandes perigos para a família. Nós vivemos um tempo, irmãos, em que as famílias correm risco muito grande, famílias em crise, crise nas famílias. Quando eu leio a palavra de Deus, eu lembro do apóstolo Paulo, lá no capítulo de número 3 da segunda carta, quando ele escreveu a Timóteo, quando ele descreveu ali as, entre aspas, qualidades dos homens dos últimos tempos. São mais ou menos umas 20 nefastas, terríveis, e é o que nós vivemos nos dias atuais, que a família tem enfrentado seríssimos problemas, seríssimos problemas. Paulo, ele falou assim: sabemos, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Então são mais ou menos 20 características dessas pessoas nos últimos tempos, e Paulo já estava enfrentando isso. Nós hoje estamos enfrentando problema muito grande. Quando eu falei aos irmãos que com 16 anos nós começamos a trabalhar, nem imaginávamos o que seria o mundo com a internet, este avanço tão importante, o desenvolvimento nas comunicações, foram, mas muito grande, trouxe para a sociedade muitos e muitos benefícios, é verdade, e muitas facilidades. Através da internet nos comunicamos com o mundo. Há muitas décadas atrás nós tínhamos o fax, o telex, cartas, enfim. Mas hoje, irmãos, nós temos nas nossas mãos, através do celular, onde a gente dá um clique e faz uma transferência de dinheiro para o outro lado do mundo. Eu contribuo com a obra missionária em Moçambique, na África, e eu envio, viu, irmãos, via Pix, para o missionário lá em Moçambique. Eu envio para ele, dou um clique, envio a oferta, mando o comprovante, e daí, conforme o fuso horário, ele imediatamente já me avisa: obrigado, papai Hamilton, ele me chama assim. Então, irmãos, as facilidades
são muito grandes. Porém, irmãos, tem um problema muito sério. Enquanto nós usamos a tecnologia para o bem, para estudar, porque tem muito como nós estudar através da internet, mas temos também um inimigo chamado Satanás, que usa para o mal. Através da internet traz a imoralidade, tantos problemas que nós temos acompanhado nos dias atuais, quantos problemas seríssimos que nós acompanhamos, jogos diabólicos que têm levado jovens, crianças ao suicídio. É um absurdo tudo isto, irmãos. Golpes contra pessoas, tiram seu dinheiro, rapam a sua conta no banco. Tudo isto, irmãos, acontece através dessas mudanças na sociedade. Então, no mesmo canal de comunicação, trafega a vida e a morte. E nós devemos saber escolher. Nós estamos falando de família, de uma família abençoada, de uma família que se fortalece no Senhor. E eu estou relatando estes tempos, viu, irmãos, em que trafega a vida, a morte, trafega a pureza, a imoralidade. Agora a escolha está em nós. A escolha que nós temos de fazer. Então, são mudanças culturais que estão acontecendo. E eu fico preocupado, irmãos, que aquelas pessoas, autoridades que mais deveriam dar o exemplo para preservar a família, são exatamente aqueles que estão fazendo de tudo, um esforço para destruir, para desestabilizar a família. Haja visto tantos projetos que estão aí, tantas agendas terríveis para a família, alguns já aprovados, como o casamento homoafetivo, são coisas contrárias à palavra de Deus, são coisas que não agradam ao Senhor. Tendo relatado tudo isto, irmãos, eu quero dizer aos irmãos, no texto que nós acabamos de ler, no livro de Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco, da Torá, lei de Moisés, aqui são recomendações de Deus, irmãos. Aqui o Senhor está dando uma ordem física, porém com reflexos espirituais. Eu preciso mostrar para os irmãos o que isso significa. Na lei de Moisés, nosso Deus é um Deus precavido, é um Deus que Ele sabe, Ele é onisciente, Ele sabe o que vai acontecer no futuro. E Deus, irmãos, sabendo do perigo, Ele já foi logo alertando o povo através da lei. Porque no tempo bíblico do Oriente, as casas, a arquitetura era completamente diferente de nós ocidentais, dos dias de hoje. Eu tenho um livro muito importante, muito interessante, que são usos e costumes dos tempos bíblicos, de Ralph Gower. E ali a gente pode ver nas imagens, nas fotografias, as casas do Antigo Oriente. Elas eram casas quadradas e em cima existia um terraço. E neste terraço, irmãos, destas casas, o Senhor mandou que edificasse, que fizesse um parapeito. Parapeito nada mais é do que eu vou chamar de mureta, muro, 1 metro de altura, ou alguma grade, alguma coisa que proporcionasse segurança, porque as pessoas
proprietárias da casa, seus familiares, amigos, eles costumavam subir lá para o terraço. Famílias à noite, devido à temperatura muito alta, eles dormiam no terraço. Eles faziam as suas tendas lá em cima no terraço, para amenizar um pouco o calor. As festas muitas vezes aconteciam no terraço. Então Deus, na sua presciência, Ele disse: quando vocês construírem ou edificarem uma casa, não esqueçam, façam o parapeito, para que não caia alguém lá de cima e venha a morrer, que venha se ferir gravemente ou ir até óbito. Eu quero trazer isso aqui, irmão, porque isso aqui são ordens físicas de Deus, mas, como eu disse, tem reflexos espirituais. Vamos tentar construir aqui o parapeito espiritual. Vamos pegar os 4 cantos do parapeito. 4 cantos, ela era quadrado, o terraço. E nesses 4 cantos, irmãos, nós poderíamos enumerar muitas coisas aqui. Eu enumerei aqui 4. Deus, em primeiro lugar, um dos cantos do parapeito. Deus em primeiro lugar. Deus precisa vir antes de todas as coisas. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que Deus tem estabelecido a família. A família foi projeto, foi arquitetada por Deus. Deus ama profundamente a família. A família original que Deus estabeleceu é um homem com uma mulher casado, é o casal e filhos. Nós já vamos passar daqui um pouco para outro texto. Então, irmãos, existe uma ordem, se nós podemos dizer assim, ou uma escala de valores, que muitas vezes nós ignoramos, e por ignorar a escala de valores, nós corremos o risco de sacrificar a família, sacrificar o matrimônio, sacrificar os filhos. A ordem tem que ser Deus em primeiro lugar, sempre. Em segundo lugar, a família. E em terceiro lugar, a igreja. Alguém pode me questionar: não, mas a igreja é em segundo lugar? É Deus e depois a igreja? Não, é a família depois a igreja. Porque quem forma a igreja são as famílias. São as famílias que estão aqui nesta noite. Aqui nós temos pais, aqui nós temos filhos, aqui nós temos avós, pessoas que já estão na terceira, quizás até na 4ª geração. Então, em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, a família. E em terceiro lugar, irmãos, a igreja. Nunca podemos nos descuidar desta ordem aqui. A família, ela tem que ser lugar de amor. Ela tem que ser um lugar de perdão. A família tem que ser um lugar para servir uns aos outros. E não falamos somente da família biológica, mas da família espiritual. Nós somos uma família aqui. Eu vou falar da família, mas os irmãos ponham em mente, é a família biológica, eu, minha esposa, meus filhos, meus netos. Mas também tem a família espiritual, que são os meus irmãos, com os quais eu convivo diariamente. E entre nós é preciso existir amor. Deus eu coloco num canto,
do parapeito. No outro canto, o amor. No outro canto, irmãos, eu colocaria a palavra de Deus, que é o que vai nos edificar. No outro canto, eu colocaria a fidelidade. Mas os irmãos, usando a sua criatividade, podem formar, podem construir o seu parapeito também. Nunca perdendo de vista, queridos irmãos, aleluia, lembrando das prioridades da família. Eu vou falar um pouquinho sobre estas prioridades aqui nesta noite. Em primeiro lugar, Deus. A Bíblia diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Marcos capítulo de número 12, versículo de número 5. Amar a Deus. Amar a Deus. Amar a Deus, irmão, porque se o Senhor não estiver na família, aí vai complicar. Se o Senhor não estiver, o salmista, no Salmo de número 127, e é um dos salmos que nós vamos, a partir de agora, os irmãos deixam aberta aí a sua Bíblia, irmão. Nós vamos passear um pouquinho na Bíblia, tá, irmãos? Eu gosto de deixar que a Bíblia fale, é melhor a Bíblia falar do que eu, viu, irmão? O Salmo de número 127, ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Este salmo aqui, irmãos, é um cântico de degraus, é um grupo com que os salmos são conhecidos. O salmo de número 120, até o salmo de número 134, são um número de 15 salmos, são considerados salmos de romagem, são considerados salmos de degraus, que o povo de Israel, eles cantavam, enquanto eles subiam em direção a Jerusalém, durante a festa de Páscoa, durante a festa dos tabernáculos. Então eles cantavam estes salmos até chegar no templo. Há alguns exegetas que dizem assim, que esses 15 salmos de degraus significam 15 degraus do templo. Diz que o templo ele tinha 15 degraus até chegar no átrio do povo. Então eles cantavam o Salmo 120 ao 134. E este Salmo de número 127, que tem uma instrução fabulosa para nós, para a família. Aliás, o Salmo de número 127 e o 128 são considerados os salmos da família. O Salmo de número 127, irmãos, quem foi que escreveu ele? Salomão. E o que ele está falando aqui, ele não colocou em prática na vida dele. Mas Salomão, irmãos, ele teve 3 etapas na vida dele. Ele escreveu Cantares. Quando ele escreveu Cantares, ele era muito jovem, impetuoso, fazendo muitas escolhas. Depois ele adquiriu um pouquinho mais de maturidade. Aí ele escreve Provérbios. Agora ele está avançando na idade, ele escreve Eclesiastes. Quando ele descreve toda a vida dele, puxa vida, foi tudo vaidade. Irmão, Salomão, ele era um homem rico, riquíssimo, sábio.
era um homem que ele pensou em encontrar felicidade nas mulheres, na bebida, pensou em encontrar prazer nessas vaidades todas, e Salomão se perdeu. Salomão sacrificou a vida dele, mas no final da vida dele, se você ler o capítulo 12 do livro de Eclesiastes, aí ele vai descrever, quando vai chegando o final do homem, viu, irmãos? Quando o homem vai perdendo as suas forças, até chegar no final, e ele disse, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Mas ele deixou escrito este salmo aqui, irmãos, que fala da segurança, da prosperidade de uma família abençoada por Deus. Aleluia. A família é projeto de Deus. E a família, para ter a bênção de Deus, tem que ter Deus na família. O Senhor precisa estar ali. A presença de Deus, ela é fundamental. Por isso que Salomão, ele foi dizendo, se o Senhor não edificar a casa, sublinha a casa e substitui família. Se o Senhor não edificar a família, ele disse, em vão trabalham os que edificam. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, eu estava escutando o pastor Darcy falando a respeito da construção do novo templo que os irmãos estão construindo, e é verdade mesmo, é com dificuldade fica mais gostoso, pastor, com dificuldade. Se fosse no tempo de Salomão, era maravilha. Quando ele abriu a boca, veio material de tudo, toda a parte do Líbano, veio de tudo material. Chegou um momento que ele disse, não precisa mais, já está sobrando material. Mas a coisa vai com dificuldade, é a conta-gota, é assim que fica gostoso. Porque quando vê pronto assim, irmão, te dá prazer. Aleluia. E ele vai continuar a falar neste salmo, irmãos, quando ele disse, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá eles aos seus amados o sono. Aqui, irmãos, ele está falando, é uma metáfora que ele está falando aqui. É aquelas pessoas que têm uma obsessão pelo trabalho. Trabalho, a gente tem que trabalhar para ganhar o pão, viu, irmão? Se não trabalhar, não ferve a preta, não é? A panela não vai ferver. Então a gente tem que trabalhar. Só que aqui o salmista está dizendo para nós, irmãos, que se a gente só trabalhar e trabalha, e Deus não está no negócio, aí se vai se tornar algo enfadonho, algo cansativo, algo que não é prazeroso. Aleluia. Aqui o Senhor não está fazendo apologia à preguiça, viu, irmãos? Ao ócio, não. Aqui ele está falando em trabalhar, mas com o Senhor na família, o Senhor no lar, o Senhor na casa, comandando todas as coisas. O dono da casa vai trabalhar, vai ganhar o pão de cada dia, ele vai suar, porque assim o Senhor ordenou que fosse. Mas a pessoa não seria obsessiva por isso. E é o que a gente está vendo nos dias de hoje, irmãos. Pessoas que têm uma obsessão, que querem trabalhar, querem enriquecer a todo custo. São pessoas que baixam a cabeça, esquecem o casamento, esquecem que tem uma esposa em casa, esquecem que tem filhos, e querem ganhar, idolatram as coisas aqui da terra. Eu lembro as palavras de Jesus, não fique ansioso com as coisas que vocês precisam.
Eu sei do que vocês precisam. Ele não está dizendo assim, fica deitado aí que vai cair tudo do céu. Não fica ansioso com isso. Dá uma olhadinha nos pássaros aí, eles têm necessidade? Eles não passam necessidade. Dá uma olhadinha nos lírios do campo, tem coisa mais linda que os lírios, nem Salomão conseguiu se vestir como os lírios do campo. Ele está fazendo uma metáfora, ele está dizendo que Ele vai nos ajudar, Ele vai nos abençoar no nosso trabalho. Aleluia. A gente está falando de prioridades aqui, viu, irmãos? E quando nós amamos a Deus, na nossa família, quando amamos a Deus, mais nós amamos a nossa família. Aleluia. Por quê, irmãos? A nossa relação com Deus, ela vai cimentando, tá? Não sei se está correto esse termo. Vai colando, viu? Cimentando os nossos relacionamentos. Vai nos unindo, vai grudando aquilo, entendeu, irmão? Nós falamos de família biológica e na família da fé também. O relacionamento com Deus, a nossa relação que nós temos com Deus, vai cimentar o relacionamento com a esposa, com os filhos, e nós vamos ter um lar fortalecido. Aleluia. Aleluia, a nossa família vai ser uma fortaleza. Só que nós temos que colocar dentro de uma perspectiva correta. E aqui está um negócio, irmãos, que muitas vezes a gente se equivoca. As prioridades. Quem é que vem antes, o cônjuge ou os filhos? É um grande problema esse negócio. Eu já vou com 42 anos de casado com essa moça aqui, viu, irmãos? Já temos filhos, já temos netos com 22 anos de idade. E nós temos 3 filhos. E os 3 são diferentes um do outro, viu, irmão? Cada um com sua personalidade. O primogênito é um cara que ele não te enfrenta, viu? Não te confronta. Sim, pai, está certo, está bem. Mesmo que ele saia dali, vai fazer errado, mas ele nunca te confronta, viu, irmão? Está com 42 anos, camarada, é um armário, viu, irmãos? Tem que olhar para ele assim. Mas ele sempre, ele diz sim, pai, sim, mãe. É a personalidade dele. Aí eu tenho a outra. Meus filhos são 10 anos de diferença um do outro. 42, 32. Com 32, que ela se formou em Direito, mas não exerce a atividade, ela já é diferente, a personalidade dela, ela encara, viu, irmão? A gente brinca com ela, eu digo, essa é barraqueira, viu? Essa aí tem que se cuidar. A mãe dela traz ela assim, né? Ela é casada, tem a família, tem o esposo. Aí tem outra que com 22 anos de idade, é outra personalidade. Essa, irmão, desde pequenininha, ela andava nas nossas pegadas, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ela só ouvia, eu ia viajar, viu, irmãos? Viajava a Porto Alegre e ela paradinha ali, viu a mão nas minhas costas e conversando no meu ouvido, e eu te amo, e eu te amo, e eu te amo. Eu sei, eu já sei disso. É um grude, né? Ele era um grudezinho, tá, irmão? Ela ia dormir, ela ia lá na cama primeiro, dar um beijo na mãe dela. Personalidade diferente. Dentro da família nós temos personalidade diferente. E é preciso. Esses dias a Hélida falando que o nosso casamento, acho que ela escreveu alguma coisa, acho que ela escreveu, eu li. O nosso casamento deu certo, viu, irmão? Porque
um é calmo. Eu sou um cara, sou assim, viu, irmão? Eu sou calmo, eu sou um cara meio, né, assim, tímido, sabe, irmão? Assim, meio, sabe, meio tímido, assim, não sou muito de... A Elida é diferente de mim. Então, para dar certo o casamento, tem que ser assim, aí vai fundir, aí vai dar certo. Um é compreensivo, um é mais explosivo, não é? Eu chamo ela de hiperativa, trabalha em horta, faz e sobe em árvore, tem que podar uma árvore, ela faz. Esse dia eu levantei de manhã, ela tinha devorado uma árvore lá, podou um negócio lá, botou no chão tudo aquilo, viu, irmão? E eu brinco com ela, digo, tu é hiperativa, tu não, de que jeito que o velho vai te acompanhar assim? Então, mas para dar certo o relacionamento, irmãos, tem que ser assim. Aí entra a prioridade, irmãos. Muitas vezes nós pecamos contra o cônjuge, pecamos contra a esposa, ou a esposa peca contra o esposo. Sabe quando? Quando entram os filhos na preferência, quando se coloca em primeiro lugar os filhos, e está errado. Primeiro lugar é a minha esposa, depois vem os filhos. A família, nós temos que aprender as prioridades, irmão. Sabe por quê, irmãos? Em primeiro lugar, o casal. Porque o meu relacionamento com ela vai influenciar na vida dos filhos. Se os filhos verem que eu amo a minha esposa, que eu respeito a minha esposa, que eu zelo pela minha esposa, se eles observarem que ela também, da mesma forma, respeita, ama, zela, tem cuidado, eles vão ser edificados com isso, pastor. Então a prioridade não pode, viu, irmãos, furar fila aqui. O maior presente que nós podemos dar aos nossos filhos é eu amar a minha esposa. É o maior presente que eu posso dar para eles. É eles olharem e ver que eu amo ela, que ela me ama, que nós zelamos um pelo outro. É isso, irmãos, que vai fazer bem para eles, que vai fortalecer eles. A maior necessidade que existe hoje na família é ver o exemplo do casal dentro de casa. Está complicado o tempo que a gente está vivendo, viu, irmãos? Estamos vivendo um tempo muito difícil, muitos conflitos dentro dos lares, e eu estou falando, pastor Darcy, dentro do lar cristão. O que tem de problema, o que está existindo de problema, divórcio, separação, o que está existindo, irmão, de briga, de discussão dentro dos lares. Aí, qual é o exemplo que os filhos terão? Lembram daquela ilustração do pastor? Que no final do culto, o menininho lá, viu, irmão, vendo o pai e a mãe abraçadinho, se abraçando, o pai, né, beijando o rosto da esposa, né, bem abraçadinho. Aí o filho chegou para o pastor e disse, pastor, dá para a gente morar aqui dentro? Dá para trazer o colchão, a gente dormir aqui? Ah, por que, meu filho? Não, pastor, é que aqui é diferente, meu pai é diferente aqui. Lá em casa é um problema, ele é mau, ele bate boca, ele fala mal, ele agride. É agressão verbal, é agressão física. Ele nos agride, ele não tem paciência conosco, mas aqui dentro ele é uma bênção, pastor. Deixa a gente morar aqui. Então está faltando muito isso, irmão, dentro dos lares. Está faltando muito disso aqui. Irmãos, enquanto nós investimos nos filhos nossos, é quando nós investimos no casamento. Aí a gente está investindo na vida deles. É um reflexo na vida deles. Então, é uma das prioridades
primeiro lugar, o casal, depois vem os filhos. Os meus são assim, viu, irmão? Eles chegam seguidamente, dão uma chegada em nós meio... como é que eles chamam? Qual é o preferido aqui? Aí elas começam essa pergunta, quem é o preferido? Não, aqui não tem preferido, aqui isso é tudo igualzinho, mesmo que possa ter, né, irmão? Sempre tem aquele, sabe? Vamos, confessa. Sempre tem um que tu, né? Mas para frente dele, não, é tudo igualzinho, viu? É tudo na régua, como dizem, é igualzinho. Aí elas, seguidamente, eles vêm com esse papo, viu, irmão? Quem é a mais preferida? Quem é o preferido? Então, entre os filhos, jamais pode existir isso. Então, primeiro lugar, cônjuge antes dos filhos. Segundo lugar, uma coisa que a gente erra bastante, viu, irmão? Já errei, claro. Segundo lugar, irmãos, os filhos têm que vir antes dos amigos. Primeiro os filhos, depois os amigos. Muitas vezes nós priorizamos uma amizade e deixamos o filho de lado. Queremos honrar um amigo e deixamos o filho de lado. Quantas vezes nós vamos a algum lugar, até mesmo na igreja, chega o menininho, a menininha, pô, que bonitinho, que lindo, passa a mão na cabeça, mas que coisinha mais linda, né? Mas é lindo demais. Mas ver para o nosso filho, nunca dizemos isso, viu, irmãos? Nunca nós dizemos isso. E isso, irmãos, impacta a vida deles. Muitas vezes, nós cobramos de uma forma exacerbada de nossos filhos. Muitas vezes, eles vão fazer uma prova na escola. Ele chega todo feliz, mostra lá, pai, olha aqui, ó, deu 8, deu 9, pai. Aí o pai dá uma olhadinha, não, tem que ser 10, isso aí. Tu não estimula a criatura, viu, irmão? Aí ele desmorona com isso, viu, irmãos? São erros que a gente vai cometendo, viu, irmãos? E que isso vai impactando devagarinho, viu, irmãos? E muitas vezes nós não nos demos conta, aleluia, nós não podemos sacrificar o relacionamento com os nossos filhos, viu, irmãos? Para dar mais atenção aos amigos. Os filhos nós devemos criá-los na admoestação do Senhor sempre. Porque aquilo que tu ensinar para eles, eles podem até tastaviar um pouco. Eles podem até dar uma tastaviada, mas eles nunca vão esquecer. Aqui está um exemplo. 19 anos, longe dos caminhos do Senhor, mas eu tinha uma mãe que orava por mim. Eu passava no quarto dela de madrugada, quando eu ia trabalhar, eu olhava, a minha mãe estava de joelho, orando pelos filhos, pela família. Eu sou resultado da oração dela. Então, irmãos, a semente plantada, uma hora ela vai brotar. Então, admoestar. Na palavra de Deus nós encontramos muitas recomendações. Paulo, por exemplo, na carta à igreja de Éfeso, no capítulo 6 em diante, ali tem recomendações para os casais, tem recomendações para os filhos. E tem algo que me chama muito a atenção. Quando Paulo disse, não provoqueis a ira aos vossos filhos. O que é provocar os filhos à ira, irmãos? Eu provoco o meu filho à ira quando eu não admoesto ele, quando eu não chamo a atenção dele, quando ele pratica algo que não é para praticar. Eu estou, irmãos, suscitando a ira do meu filho quando eu não lhe chamo a atenção. Eu fico, irmãos, apavorado quando eu vejo e leio e escuto
Há pouco tempo, aquele problema sério de meninas, adolescentes que esfaquearam a professora ali em Caxias do Sul. Professora pelas costas, enfiaram a faca nas costas da professora. Meninos lá, um menino e menina com 14, 15 anos de idade. A que ponto vai chegar a nossa sociedade, irmãos? Se nós não tivermos uma família equilibrada, se nós não tivermos uma família que tenha um pouquinho de equilíbrio, queridos irmãos, e alguns dos mais terríveis golpes dentro da família, como eu disse aos irmãos, estão sendo desferidos por quem deveria defender a família, defender os direitos da família. Aleluia! Por isso que nós vimos isso que estamos vendo hoje. E nós provocamos eles a ira quando tu não ensina a palavra de Deus para eles. Quando tu não expõe para eles a Bíblia, tu estás colocando ele a ira. É isso que significa não provocar a ira os teus filhos. Então os filhos, irmãos, são bênção de Deus, são herança do Senhor. Aleluia! Primeiro lugar, Deus em todas as coisas. Segundo lugar, na ordem da família, o casal, os cônjuges. Em segundo lugar, em terceiro lugar, os filhos, virantes dos amigos, das amizades. Depois, irmãos, o reino de Deus precisa vir, aleluia, antes de todos os nossos projetos. Neste salmo que nós lemos, irmãos, aqui é uma metáfora, o salmista está falando aqui. Esse salmo aqui, irmão, 127, ele começa assim. Primeiro começa com a família, e aí vem a chegada dos filhos. No salmo 128, aí vem a prosperidade da família, prosperidade material. Aí já vem os filhos crescidos, aí vem a família unida, e aí vem a chegada da terceira geração, os netos. Nesses salmos aqui, irmãos, 127 e 128, nós entendemos que os filhos são favor divino, é herança do Senhor, que o Senhor nos concedeu. Filho é bênção do Senhor, casamento é bênção do Senhor. Hoje a sociedade moderna quer mudar isso aqui. Esses dias ainda eu ouvi uma brincadeira a respeito do casamento, lá fora, viu, irmão, fora. O cristão não faz isso. Dizendo que casamento é igual a uma gaiola. Quem está dentro está doido para sair, e quem está fora não quer entrar. Casamento é bênção de Deus, irmãos. A minha esposa é bênção de Deus. Eu tenho que servir de bênção para ela. Assim a nossa família vai ser fortalecida, vai ser uma fortaleza para enfrentar os desafios diários, que são enormes nos dias de hoje. Muito grandes os desafios. E nesta metáfora, irmãos, ele está falando a respeito dos filhos, que eles são como flechas nas mãos do valente. Isso é muito importante, irmãos. Os filhos, eles vão crescendo. Nós criamos os filhos, irmãos, é para eles também, eles vão amanhã, eles vão formar a família deles. Por isso que o salmista disse, bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, é o homem que enche deles a sua aljava. A minha aljava deu só 3, irmão. 3. Eu conheço famílias que encheram mesmo a aljava, fizeram 15, viu? Daí tem gente que encheu mais ainda. A aljava é o estojo aquele, sabe, que os guerreiros colocavam para colocar as flechas lá. Então o guerreiro tirava uma flecha, metáfora de um filho, e mira, e solta, puxa o arco e lança ele, viu, irmão? Eu já lancei o filho, já lancei uma que já casou, já está lá trabalhando. Eu tenho a pequena lá, pequena com 22 anos, daqui uns dias mais ela vai também, viu, irmão? Não é?
São filhos, e diz que bem-aventurado o varão que enche deles a sua aljava. Porque naquele tempo, na cultura deles, quanto mais filho tivesse, era sinal de bênção de Deus, irmão. Então eles apuravam uma coisa, viu, irmão? Eles queriam povoar a terra só eles ali, viu? Por quê? Porque os filhos serviam para trabalhar na roça, os filhos serviam para defender dos inimigos, aí com a família grande, não é, irmão? Aí os inimigos iam ter o cuidado um pouquinho mais para enfrentar a família numerosa. Então, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Bem-aventurado o homem que enche a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os homens à porta da cidade. É onde a discussão judicial acontecia no Antigo Oriente. E aí ele entra no Salmo, nós já vamos acabar, Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás dos trabalhos de suas mãos, feliz será e irá bem. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. A roda da mesa fala de comunhão, os filhos em comunhão com os pais, com a família. E eu falo da família de fé também, comunhão uns com os outros. A família precisa de comunhão, aleluia. E ele continua, e a promessa é essa: e o Senhor abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos. Glória a Deus, irmão, eu já enxerguei isso aqui. Sou bem-aventurado, viu, irmão Paulinho? Sou da época dos dinossauros, mas eu já vi, viu, irmão? Glória a Deus, já vi a terceira geração aí. E Deus vai abençoar a família. Mas, irmãos, tem princípios. A família tem muitos princípios. Nós precisamos ter um cuidado muito grande, irmãos, com respeito à nossa família. Nós temos que ter um cuidado com os filhos, para que tenhamos família unida. A família lá em casa é assim, todo domingo com o papai e com a mamãe lá, viu? A mamãe se vira nos 30 lá na panela, e o papai, viu, irmão, tem que bancar o negócio lá. Todo mundo, todo domingo é sagrado. E para nós é uma bênção. O dia que ela não vai, ela ainda chora, viu, irmão? A gente já habituou eles estarem juntos. Então, a família se fortalece, e a família, ela é uma fortaleza se ela andar desta forma aqui. Se nós não invertermos os princípios, é uma bênção muito grande.